Amém. Que honra estar aqui, meus amigos. Que honra com temor. Já tem gente que me conhece. Se eu falar alguma coisa errada, já vai tirar sarro de mim depois, né? Então, esse aqui, para quem não conhece, é o pastor, né? Pastor Enzo. Mas queria dizer para vocês que é uma honra estar aqui, né? Alguns anos atrás eu estava no lugar de vocês, né? Então hoje eu tenho 22 anos. Eu faço parte da Igreja Sagradas Missões faz 7 anos, então eu sou um membro aqui da casa, eu sirvo na mídia, sirvo no áudio, e é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando a palavra, amém? Eu já quero fazer um combinado com vocês, para a gente começar, um combinado. Se a palavra não fizer nenhum sentido, no final você procura algum dos nossos staffs, combinado? Se você não entender nada, achar que isso não é para você, procura um de nós e não tenha medo. Pode falar, olha, eu não concordo, eu acho que isso aqui não faz sentido para mim, tá? Posso combinar isso com vocês? Vocês topam? Todo mundo levanta a mão assim, então fala, eu topo, combinado. Ó, além de eu ver, todo mundo ali está vendo, Deus está vendo vocês levantarem a mão. Então, é um compromisso que a gente tem aqui, beleza? Prometo ser bem breve, não quero delongar muito. E o título da nossa mensagem hoje é De Volta para Casa. Nós vamos falar aqui uma parábola sobre o filho pródigo. Alguém já ouviu essa parábola? Legal, tem algumas pessoas, né? Aqui não é do filme do Homem-Aranha, tá, gente? De Volta para Casa. É a palavra do filho pródigo, tá? Então, vamos lá. Quem já conhece a parábola do filho pródigo, sabe que Jesus falava através de parábolas. Então, quando Jesus ia ensinar as pessoas, ele trazia histórias, contava histórias, e no final a gente tinha uma lição do que Jesus estava falando, beleza? Então, Jesus falava através de parábolas, que eram histórias. E sempre a palavra de Jesus, ele falava conforme a época que eles estavam. Então, se tivesse tendo algum problema, Jesus falava uma parábola sobre o problema, né? Então, a parábola do filho pródigo, ela fala para nós ali em Lucas 15, do 11 ao 32, né? Então, ali conta a história sobre 2 filhos de um pai que morava em uma fazenda, tinha muitas terras, tinha muito poder, né? E um dia, só para vocês entenderem, esses são os 2 filhos. Eu fiz aqui com a ajuda da inteligência artificial, para a gente poder conseguir compreender, né, 100% a palavra. Então, Jesus começa dizendo, um pai tinha 2 filhos. Então, o que ele estava dizendo naquele momento? Quando Jesus estava ensinando, ele estava falando para as pessoas que eram religiosas e também para as pessoas que não conheciam Jesus, né? Não conheciam Deus. Então, quando Jesus começa dizendo, um pai tinha 2 filhos, ele está dizendo sobre 2 tipos de pessoas, tá? Então, tinha o filho mais novo e tinha o filho mais velho, beleza? Tudo certo daqui? Estou falando muito rápido, tá tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Teve um dia que o filho mais novo falou, pai, me dê a minha herança. Eu quero que o senhor pegue tudo que nós temos e o senhor me dê a minha parte da herança, né? É como se você chegasse para o seu pai, imagina, você chegar para o seu pai, para a sua mãe ou para os seus avós, seja com quem você mora, e falar, olha, eu quero a minha parte da herança. Então, naquela época, quando um filho pedia a herança, ela era dividida eles eram em 2 irmãos, né? Então, ela era dividida em 3 partes, o irmão mais velho ficava com 2 partes e o irmão mais novo ficava com 1 parte, beleza? O irmão mais velho com 2 e o irmão mais novo com 1 parte. Então, o filho chegou e falou, pai, quero minha herança, né? Então, era assim que funcionava naquele tempo. 2 partes para o mais velho, 1 parte para o mais novo. E aí, o filho mais novo ficou desse jeito aqui, ó, farmando aura, né? Olha os caras dando risada. Ele ficou farmando aura. Alguém não sabe o que é farmar aura?
Olha lá, só a tia lá, ó, que não sabe o que é formar aura. Olha lá, tem ali, 2. Olha lá, a pastora Lídia. Tem algumas pessoas. Quem pode me ajudar a falar o que é formar aura? Aqui, ó, os meninos aqui são bons, ó. Quem que vai falar? Hã? Olha, na minha percepção, formar aura seria você fazer algo muito incrível. E certas coisas parecem incrível, mas certas coisas não parecem incrível. Então, tipo, se na minha sala, assim, quando você bate boca com a professora, eles falam que você formou aura e a professora perdeu a aura. É só isso. Conseguiram entender? Quem pode dar mais um exemplo? Alguma menina? Quem pode dar um exemplo para nós? A Giovana? A Giovana? É? Não? Quem pode falar? O que é formar aura? Vamos, gente, me ajuda. A gente tem um combinado, lembra? Quem que vai falar? Hã? A Heloísa? Então fala para nós um exemplo. Tipo, agora que você está pregando, você está farmando muita aura. Estou formando aura porque eu estou aqui falando. Beleza. Então, farmar aura, nesse caso, do filho mais novo, é ele cheio da grana, falando, filho, eu sou o monstro. Eu tenho grana, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Então ele estava ali farmando aura, só que olha lá atrás, o irmão mais novo, o irmão mais velho, bravo com o pai, né? Porque naquela época, se um filho pedisse a herança, o pai podia falar não e, além disso, tirar ele da herança. Então imagina, ele se arriscou para pegar a herança dele e o pai dele podia tirar ele do testamento, podia não dar e ainda tirar da família, tirar da casa. Então, o filho mais novo falou, agora eu tenho a minha liberdade, agora eu vou farmar a aura não só onde eu estou, mas onde eu for, eu vou para outro país, vou para outro lugar, a minha casa já não serve mais, eu estou cheio da grana, estou com muita aura, né? Estou com 1 milhão de aura aqui, e eu preciso mostrar isso para o mundo, eu preciso que as pessoas vejam isso, né? Então, ele foi farmar a aura desse jeito aqui, ó. Olha ele lá, numa festa, cheio de cordão de ouro, de bebida, de anel no dedo. E olha a cara do homem. Acabado, né, gente? Fala aí. Ele está formando aura na cabeça dele, mas alguém aí mencionou que ele está perdendo aura, né? Então ele estava lá formando aura e tal, achando que estava arrasando. E aí veio uma fome no país que ele foi, e aí ele ficou desse jeito aqui, ó. Abaixa a luz aí, Lucas, por favor. Olha aqui, ó. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, toda a parte da herança dele, e ele começou a desejar a comida dos porcos que ele cuidava. E aí aqui, ó, perdeu 1 milhão de aura, né? Então o cara saiu lá daquele monte de grana, aquele monte de dinheiro, aquela vida dele toda torta, e ele ficou ali com menos 1 milhão de aura, né? Imagina isso, gente, você perder tudo o que o seu pai te deu. Imagina você perder a parte da sua herança, o que você pediu para o seu pai e ele entregou, né? Então ele ficou ali com menos 1 milhão de aura e, cara, olha essa comida. Olha que nojeira, né? E ele desejava comer a comida dos porcos, porque ele não tinha dinheiro para comprar comida. Olha o nível que esse cara chegou, né? A aura dele estava lá embaixo, no fundo do poço. E ele se lembrou que na casa do pai dele, quando ele estava próximo, quando ele morava na fazenda, os empregados comiam muito bem. Tinha um arrozinho fresquinho, tinha um feijãozinho, tinha uma carne legal, né? E ele pensou, cara, eu acho... Ele caiu em si, ele falou, pô, isso aqui não é para mim, né? Eu estou aqui, perdi toda a minha aura, né? Então,
eu quero voltar para minha casa e eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei, eu errei, eu estou errado. O senhor me aceita como seu servo? O senhor me aceita como um trabalhador? Eu prometo que eu vou fazer tudo que o senhor pedir, tudo que o senhor falar eu vou cumprir. Então ele começou a pensar isso, só que ele precisou chegar no fundo do poço, né? E ele volta para casa, e isso aqui é um ponto legal. Jesus fala que o pai estava esperando por ele. Todos os dias o pai ficava na estrada, esperando, olhando para frente, vendo se o filho estava voltando. Então, todo dia, imagina, depois que o filho pediu a herança, fez tudo errado, foi para fora, perdeu todo o dinheiro, o pai estava esperando ele todos os dias. Todos os dias o pai tinha esperança de ver o filho de novo, de ver o filho de volta para casa, né? Então, imagina isso, você sai, faz tudo errado, faz tudo que não deve, né? E volta para casa com alguém te esperando, com alguém de braços abertos. Olha aqui a alegria do pai, né? De braços abertos, ele estava esperando o filho. E o pai, o que o pai faz? O pai o perdoa. Então o pai, ele nos ama, né? Aqui, o retrato de pai seria Deus falando conosco, né? Então pode ser que nós somos um dos dois tipos de filhos. Ou nós somos o filho mais novo, que só queremos a herança do pai, só queremos o dinheiro, só o que ele tem a oferecer, mas a gente não quer um relacionamento. E também nós temos a parte do filho mais velho, né? O filho mais velho, ele não pecou dessa forma, mas Jesus falava que queria dizer que o filho mais velho era o religioso. Por quê? Quando o filho voltou para casa, olha o que acontece. O pai, ele fez uma festa, ele ficou feliz. Ele falou: gente, peguem o novilho gordo, peguem o maior boi que a gente tem, vamos matar ele e vamos fazer uma festa. Peguem sandálias limpas, peguem um tênis da Nike, coloca no pé dele, né? E aí o pai também disse: pegue um anel de ouro, coloque no dedo dele, né? Então, esse é um retrato de um pai. E aí o filho mais velho, que não fez isso, não pediu herança, ele voltou para a fazenda e ele perguntou para algum empregado, falou: viu, o que está acontecendo aí, essa barulheira, essa festa? E aí ele falou: cara, o seu irmão voltou, o seu irmão está de volta, e o nosso pai, e o seu pai, ele fez uma festa para comemorar isso. Ele estava morto, estava perdido, e ele voltou à vida, ele está vivo, né? Então, o irmão mais velho ficou bravo, ficou nervoso, e aí o pai percebeu que o filho mais velho não estava ali. Passou um tempo na festa, o pai falou: pô, cadê meu filho mais velho? Né? Então ele saiu lá fora e viu o filho mais velho bravo, reclamando, e ele falou: o que aconteceu? Por que você está assim? Né? O seu irmão está de volta. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: o meu irmão fez tudo errado, foi para lá, foi para fora, perdeu toda a parte do dinheiro dele, e agora ele volta e o senhor dá uma festa? Eu estou aqui todo dia trabalhando, estou aqui com o senhor, e o senhor nunca mandou matar um bezerrinho para mim? E sabe o que o pai disse? O pai falou assim: você está aqui comigo, tudo que eu tenho é seu. Você está desfrutando junto comigo. A nossa herança, tudo que nós temos aqui, é para nos servir. Então, o irmão mais velho está falando sobre o religioso. Tinham pessoas que iam à casa de Deus, iam na igreja, iam na célula, iam no encontro com Deus, só para ir, só para dizer que estava participando. Só que o relacionamento com o Pai, a presença, eles não tinham. Então, Jesus quis dizer sobre esses dois tipos de pessoas: quem não conhece Jesus e quem está ali religioso. Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender a história? Tem alguma dúvida? Algo que não ficou claro? Tranquilo? Então o irmão mais novo pediu a herança, foi farmar a aura, perdeu tudo, foi para o fundo do poço e ele voltou com o pai esperando de braços abertos. Amém? Essa é a história principal que Jesus fala na parábola do filho pródigo. Beleza?
Então, o que a gente tem de lição para isso, né? Volte para perto do Pai. Essa é a mensagem central dessa palavra. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, nessa noite. Quando eu me converti, eu nunca tive uma vida ruim. Eu sempre fui um cara alegre, um cara feliz, um cara que tinha amigos. Só que eu nunca tive a minha identidade firmada. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia, eu não tinha um rumo para eu seguir, eu não tinha um norte, eu não sabia quem eu era. Eu ficava perdido, falava, quem que eu sou? Eu ia para a festa, né? A minha noiva está ali ouvindo isso pela primeira vez. Eu ia para a festa, eu bebia com 15 anos, e eu achava que eu estava formando a maior aura do mundo. Eu, pô, eu estou aqui tomando bebida, eu sou fera, eu sou top, né? Estou com mais 10 mil de aura aqui. Só que, cara, eu chegava na minha casa e eu colocava a cabeça no travesseiro, eu pensava, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo para meus pais nem sabem o que eu estou fazendo, eles nem sabem que eu estou bebendo, nem sabem para onde eu fui. Então, eu nunca fui uma pessoa triste, uma pessoa que tinha dificuldades, só que eu não tinha a minha identidade firmada. Eu não conhecia Jesus. E talvez seja parecido com você hoje. Talvez você está meio perdido, você não tem a sua identidade firmada, você não sabe quem você é, mas eu tenho uma palavra que aqui é para todos. Volte para perto do Pai. Volte para perto do Pai. A gente nunca vai estar tão perto do Pai a ponto da gente não precisar mais ter relacionamento. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Sim? Então eu fiz escolhas que me afastaram de Deus. E coisas que eu me arrependo. Eu ia para essas festas, eu bebia, eu ficava com algumas meninas. E, cara, para mim a minha vida era isso. Eu precisava disso. Eu falava, meu Deus, eu preciso ter alguém, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir para alguma festa. Só que, cara, eu chegava em casa e eu falava, o que eu estou fazendo? De novo eu fiz isso. Meus pais não sabem, eu estou mentindo para os meus pais, né? E isso começou a mexer comigo. Eu não sabia o que fazer. Até que um dia, o meu irmão, ele é o pastor Clay, ele é pastor de jovens aqui na igreja. E teve um dia que eu estava em uma chácara, lá em Tamarana, na chácara da minha avó. E lá tinha uma tia que eu nem conhecia, uma tia muito distante, assim. E ela andava com dor assim, meio que caminhando, meio mancando. E o meu irmão falou, posso orar por você? Aí eu olhei assim e falei, vixe, meu irmão tá maluco, velho. Meu irmão é doido, como é que ele vai orar para a mulher que está mancando aí, né? E eu fiquei olhando assim, falei, cara, vamos ver, né? E aí ela falou, nossa, eu tenho isso aqui desde que eu nasci, a minha perna é maior do que a outra, sempre que eu ando, isso me machuca, eu não consigo trabalhar direito, eu sempre tenho dificuldade, eu trabalho na roça, e eu não tenho força, às vezes, na perna. Então, isso, desde que eu nasci, me atrapalha. E aí, meu irmão falou, tá bom, vamos orar. E eu fiquei olhando de canto, assim, né, só julgando. Falei, não vai acontecer nada. Aí, ele falou, senta aqui nessa cadeira. Ela sentou e esticou as pernas, assim. Uma perna era maior do que a outra, era visível, né? E eu fiquei só olhando. E aí ele começou a orar. Falou, Senhor, toque essa perna, que volte ao normal, que o Senhor tire toda a dor, em nome de Jesus. Começou a falar. E eu falei, meu Deus do céu, meu irmão está maluco. A mulher está a vida toda aí com a perna ruim, e agora ele está falando as palavras aí e vai mudar alguma coisa, né? E aí ele terminou, soltou a perna dela no chão e falou, pode andar aí, ver se melhorou alguma coisa. E ela começou a andar rápido, assim. E ela falou, eu não estou sentindo dor. Ela começou a pular, assim, de alegria. Ela falou, eu não estou sentindo mais dor, a minha perna está normal. Eu não tenho dor no joelho, eu fazia assim e doía. E eu fiquei olhando aquilo e falei, que isso, cara? O meu irmão tem superpoder. Ele acabou de farmar 1 milhão de aura aqui, né? A mulher tinha dor, ele falou umas palavras ali, a mulher ficou curada.
Eu falei, nossa, meu irmão é o maior formador de aura que tem no mundo, né? E aí ele falou, tá, beleza, você não está sentindo dor. Agora, senta aqui de novo e vamos ver, vamos orar para a sua perna crescer, né? Ficar ali uma perto da outra. Eu falei, ah, não, aí ficou maluco também, né? Além de tirar a dor, vai esticar a perna ainda. Aí, cara, quando ela sentou, a perna dela estava igual. A perna dela tinha o mesmo tamanho. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus não, né? Falei, minha nossa, que isso, né? Como é que pode? A mulher estava com dor, a perna maior, ele falou umas coisas aqui e a perna voltou normal. E aí naquele dia, sempre o meu irmão ia embora mais cedo das coisas. Sempre. Ah, tem um aniversário. Ah, não, tem que ir já, porque eu tenho que ir na igreja lá e tal. E sempre eu falava, pô, o cara só vai na igreja, vai todo dia, não pode faltar um sábado, um domingo, né? E aí naquele dia, uma coisa mexeu em mim, falou, vai com ele. E eu fiquei pensando. E aí naquele dia ele falou que ia ter um culto de jovens. E ele nem me chamou, eu que falei, Clay, posso ir com você? Do nada assim, posso ir com você? Ele falou, claro, vamos, vai lá, vai ser legal e tal. Beleza. Então eu voltei mais cedo com ele e fui no culto de jovens, a palavra foi legal, tinha uma música legal. E no final tinha uma caixinha com um botão e uma sirene. E ali dizia assim, o apelo, eu não me lembro quem fez a palavra, mas o apelo era assim, se você quer dar um start com Deus, quer dar um start na sua vida, vem aqui e aperta esse botão. E aí, eu me relutando muito, não queria, falei, cara, eu vou lá. E aí eu fui, apertei aquele botão, e eu fui para o lado assim, e abracei meu irmão. E quando eu abracei ele, eu senti um amor que eu nunca senti. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia. Tinha algo que faltava na minha vida, faltava no meu coração, que eu não conseguia preencher com nada. E eu fiquei ali abraçado, eu senti uma luz muito forte, eu não conseguia abrir os olhos. E eu falei, que amor é esse? O que é isso que eu estou vivendo? O que é isso que eu estou sentindo? Então, naquele momento, eu entendi que tinha um pai esperando por mim. Amém? Tinha um pai esperando por mim, um pai de braços abertos. Um pai que queria me amar. Um pai que queria preencher os meus vazios, os meus anseios. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir na célula. E eu percebi que cada vez mais que eu estou perto de Deus, mais a minha vida melhora. Em todas as áreas. Eu não tinha um caminho, eu não sabia o que eu ia fazer. Na igreja, eu tive a oportunidade de servir da mídia, comecei a fazer arte de Instagram, arte de culto. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Então, através de Jesus, Deus, ele me deu uma direção, Ele me deu um propósito. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu tenho facilidade. Então, na igreja, Deus transformou a minha vida. Ele foi moldando o meu coração. Eu tive a alegria e a honra de fazer parte da criação da marca da igreja, da logo. Olha que coisa... Eu tenho 22 anos, nunca que eu pensei nisso, né? Então, Jesus, Ele transforma a nossa vida. O Pai, Ele transforma a nossa vida. E não importa se você é rico, se você é pobre, se você mora na favela, se você mora no maior prédio do mundo, importa que Jesus, Ele te ama. Importa que Deus, Ele te espera, de braços abertos. Ele está te esperando. Amém? Então, Deus me deu um propósito. Eu entrei numa agência de marketing, eu fui crescendo dentro da empresa, eu me tornei um gerente de marketing, né? E eu também comecei a dar desculpa. As pessoas falavam, nossa, eu tenho orado pelas pessoas, eu tenho impactado ali no meu trabalho. E eu falava, eu não consigo, porque lá no meu trabalho é só eu e meu chefe. E ele é cristão, então não tem o que eu fazer.
Só que eu comecei a orar por essa área. E Deus foi colocando pessoas. Então, entrou um cara e eu comecei a conversar com ele, a agir de uma maneira legal. Convidei para a célula, ele foi para a célula, veio para a igreja. Entrou outro cara, e eu falei de Jesus, eu comecei a mostrar o que a Bíblia diz sobre a vida dele, sobre o coração, e ele veio para a igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele transforma todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de ter ouvido de Jesus antes. Eu ouvi de Jesus com 15 anos, 14 anos. Eu gostaria que alguém tivesse me apresentado antes. Aqui tem pessoas de 12, 13, 14 anos. Então, eu gostaria de ter isso. E eu digo para você que Jesus, ele te espera. Amém? Então, voltando para a história. Naquela cultura, pedir a herança com o pai vivo era praticamente dizer, para mim, você já morreu. Então, quando o filho mais novo pediu herança, ele falou, pai, só quero seu dinheiro. Você, para mim, já não preciso mais. Né? E isso era extremamente desrespeitoso naquela época. Então, é o que eu mencionei para vocês. O pai podia rejeitar e até expulsar o filho. Mas o pai, ele entrega a herança. Porque o pai é um pai bom. Deus é um pai que sabe nos presentear. Ele sabe os desejos do nosso coração. Então, antes eu ia para essas festas, para essas coisas, perdido. E hoje, com 22 anos, eu estou noivo. Eu estou indo para um casamento. Então, olha como Deus transforma a nossa vida. Eu não tinha perspectiva de nada, né? Hoje tem ali a minha noiva Duda, né? Minha linda. Mas, assim, Deus transforma tudo que nós temos. Eu era um cara que não sabia o que fazer, estava perdido. E Ele traz propósito em tudo que nós fazemos. Amém? Quando eu era mais novo também, eu sempre assistia jogo de Minecraft. Quem assistia? Resident Evil, Authentic Games. Eu assistia tudo isso aí. A série Paraíso lá do Resende era legal. Eu assistia tudo. E, cara, eu nunca tive um computador para eu jogar Minecraft. A maioria das palavras em inglês que eu sei é porque eu assistia lá o Educoff falando e tal. Então, eu nunca tive um computador legal para eu jogar. E olha que bacana, isso aqui é um MacBook que eu uso para trabalhar. Então, Deus, Ele sabe os desejos do nosso coração. Esse é um computador legal, consigo trabalhar, consigo fazer as minhas coisas, mas Deus, Ele se importa com os nossos anseios, com as nossas dificuldades. Então, o pai, quando recebeu o filho pródigo, o filho mais novo, ele não falou, beleza, pode ali trabalhar para mim. Ele falou, cara, você tem um lugar na mesa comigo. Você é meu filho. Você tem uma identidade que você merece estar comigo. Né? Então, é isso que Deus faz conosco. Ele nos traz esperança, Ele nos traz direção. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Amém. Amém. Então, isso era muito desrespeitoso. O filho mais novo pedia a herança, né? E naquela época, ir para um país distante, ele queria dizer que ele foi para longe da sua cultura, longe da sua fé, da sua identidade, né? E quando o texto fala que ele cuidou de porcos, isso é ainda mais pesado. Sabe por quê? Naquela época, os judeus não podiam nem comer a carne de porco, porque era pecado. Então, além dele cuidar de porcos, ele ainda desejou a comida dos porcos, a lavagem. Então, ele chegou realmente ali no menos 1 milhão de aura, tranquilo, se não for mais. Né? Uma outra coisa interessante nesse texto é que Jesus fala que o pai, ele levantou a saia, naquele tempo eles usavam saia, vestido, ele levantou a roupa para ele correr mais rápido em direção ao filho. E quando um homem levantava a saia e mostrava a perna, isso era muito vergonhoso. Isso quebrava toda a aura dele. Né? Então, naquele momento, o pai falou, eu não me importo com a minha aura,
eu me importo com meu filho. Então ele levantou e saiu correndo, porque o pai, ele se importa com o filho. Amém? Então era vergonhoso o pai correr, era humilhante. Isso era indigno para alguém que tinha autoridade. Então imagina, todos os funcionários dele vendo ele correndo, mostrando as pernas em direção ao filho. Isso era vergonhoso, era humilhante. E isso, quando Jesus falava, isso chocava as pessoas que estavam ouvindo. Quando ele estava contando essa história, as pessoas falavam assim: cara, ele fez isso, como é que pode? Ele largou toda a autoridade que ele tinha para ir atrás do filho. Então, esse é um detalhe muito importante. E também existia um costume na época que chamava kezazá, que significava que é um antigo costume judaico de cortar ou excluir publicamente alguém que desperdiçou sua herança entre gentios e retornou. Então, se um filho judeu perdesse tudo entre gentios e voltasse, a comunidade podia fazer uma cerimônia pública de rejeição. Ou seja, ele poderia ser humilhado e excluído da vila. Olha que pesado, gente. Então, além dele perder toda a aura, quando ele voltasse, eles podiam ainda fazer uma reunião pública para dizer: você é pecador, você está errado, você não merece nada. Mas o que o pai faz? O pai fala: corram, peguem uma roupa limpa, peguem um anel, ponham no seu dedo. Então esse é o amor de Deus por nós. Amém? Amém. Então, quando eu estava lá perdido, estava sem perspectiva, o principal ponto de tudo que eu falei para vocês é que eu voltei para perto de Deus. Esse é o ponto principal. Eu voltei para perto de Deus. E hoje é um convite para você. Dê um passo. Volte para Jesus. Talvez você tenha ficado triste com alguma situação. Eu não conheço todo mundo aqui, mas talvez o seu pai te abandonou. Talvez alguém te largou. Talvez você mora só com a sua mãe e você tem uma mágoa no seu coração. E eu quero te dizer que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele é capaz de transformar a nossa vida. Então eu queria dizer isso para vocês. Vocês são amados. Você é amada de Jesus. Você é amado de Jesus. E é importante a gente voltar para perto de Deus. Amém? Então, o que nos afasta do Pai? O que nos afasta? Né? Então, quando o filho diz, me dá a herança, ele está dizendo, eu quero o que é seu, mas eu não quero você. Ele está falando para o pai, pai, eu quero o seu dinheiro, mas eu não quero você. Eu quero a sua herança, eu quero o que você tem para me dar, mas o relacionamento eu não quero. Eu quero só o dinheiro, porque eu vou fazer a minha vida, eu vou viver do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser. E além disso, ele foi para longe de Deus. E pensa aí, quantas vezes a gente faz isso com Deus? Eu digo a gente porque tem vezes que eu faço isso. Às vezes eu só quero a bênção. Eu só quero as coisas boas. Eu não quero ali fazer o meu devocional todo dia. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu falo, pô, tem que fazer oração hoje. Passei o dia todo e não fiz a oração. Então a gente tem essa raiz que a gente só quer as coisas boas. A gente não quer ter um relacionamento com o Pai. Então a gente quer bênção, a gente quer resposta, quer ajuda, mas nós não queremos relacionamento. E um ponto importante ali no texto é que Jesus fala que ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Imagina você hoje perder tudo que você tem. Às vezes a gente só olha o que as outras pessoas têm. Nossa, aquele cara ali tem um tênis mais bonito que eu. Aquele cara tem uma família boa. A minha família é ruim, mas aquela pessoa tem uma família legal. Aquele cara, ele tem um carro melhor do que o meu.
Aquele cara tem uma blusa, uma jaqueta. Pô, que jaqueta massa, a minha jaqueta é ruim, né? Às vezes, a gente olha muito do que os outros têm e a gente esquece de perceber o quanto nós temos coisas boas. Nós estarmos aqui participando desse encontro, cara, quanta gente queria ter essa oportunidade? Quanta gente queria ouvir de Jesus, mas ninguém fala. Não tem ninguém para apresentar Jesus para eles. Não tem ninguém para mostrar esse amor. Olha o quanto nós temos de bênçãos na nossa vida. Vocês concordam? Vocês entendem isso? A gente tem uma casa para a gente morar, a gente tem uma cama. Às vezes você compartilha a cama com alguém. Cara, tem gente que não tem cama. Olha o quanto nós somos abençoados. Olha o quanto a gente tem. Olha que ar gostoso que a gente está aqui, né? Nós temos muitas bênçãos e às vezes a gente esquece disso. Como eu estou ali na mídia, estou ali no áudio, tem vezes que eu vou em outras igrejas, maiores do que a nós estruturalmente, e eu falo, cara do céu, como na minha igreja não tem nada? Olha, na minha igreja eu não tenho essa mesa de som, eu não tenho essa câmera, eu não tenho essa luz. E eu fico pensando isso, eu falo, pô, a gente não tem nada. Tudo que a gente tem lá, tem melhores. Só que quando eu vou em uma igreja que é menor que a nossa, eu falo, cara do céu, muito obrigado, Jesus. Obrigado, porque lá nós temos muita coisa, né? Cara, a minha mesa de som é muito top, é muito boa. As luzes que a gente tem, pô, essa tela que a gente tem é muito legal. Jesus, obrigado. Sabe por quê? A gente quer se comparar, a gente fica se comparando, mas Deus, Ele está interessado no nosso coração. Ele não está interessado no que a gente tem. Ele não está interessado que o Cauã tenha um boné, que o Cauã tenha um celular. Ele está interessado no meu coração. Onde está o meu coração? Onde está o meu coração nessa palavra? O meu coração está aqui em me trazer glória, me trazer aura, ou está em apresentar Jesus para vocês? É isso que Deus se importa. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso pensamento? E trazendo aqui para o texto, o filho mais novo ele foi para longe e diz que foi para um lugar distante. E isso não quer dizer só um espaço geográfico, um espaço físico, mas quer dizer sobre a identidade do filho mais novo. Ele perdeu a identidade. Ele não sabia mais quem ele era. Ele estava distante do propósito dele. Quando a gente está longe de Deus, a gente está distante do nosso propósito. A gente está distante da proteção. Quando a gente está longe, Deus ele não consegue nos proteger, porque a gente está fugindo. Deus quer nos proteger, mas a gente está fugindo. A gente está distante. Então ele saiu de um lugar onde ele tinha tudo para viver algo que parecia melhor. Então às vezes a gente faz isso. A gente acha que a gente sabe mais que nossos pais. Pô, isso aqui que meu pai está falando não tem nada a ver. Eu sei muito mais do que ele. Às vezes seu pai não deixa você ir em algum lugar e você fica bravo. Fala, nossa, minha mãe é chata, viu? Não deixa eu ir lá com meus amigos, não deixa eu ir no shopping, né? Só que, cara, ela está cuidando de você. Ela está dizendo, meu filho, fica comigo, aqui eu consigo te proteger. Então, os pais têm isso. Então, ele saiu de um lugar onde ele tinha tudo para viver algo que parecia melhor. E no começo, provavelmente, ele achou que ele estava voando. Falou, nossa, estou aqui farmando muita aura, estou pagando tudo, estou aqui rodeado de amigos, né? Estou rodeado de gente aqui. Só que quando ele perdeu tudo, cadê os amigos dele? Cadê? Cadê as pessoas que estavam com ele? Tem pessoas que estão à nossa volta por puro interesse. Você está formando aura, o cara está com você. Você começa a cair, pô, o cara sai. Fala, pô, eu não vou andar com esse cara que está diminuindo a aura dele, né? Eu tenho que aumentar a minha aura, eu tenho que andar com quem tem aura alta. E hoje, muita gente vive assim, né? A gente vive dessa forma. E é importante essa palavra, ele perdeu tudo. Jesus diz que ele desperdiçou tudo e depois veio a fome. E isso sempre acontece. Longe do Pai pode até parecer bom no começo,
mas não se sustenta. Uma hora chega ao vazio. Então tem vezes que, nossa, eu estou com uma dificuldade, estou passando um apertado, está difícil. Pô, eu vou na igreja, vou na célula, vou orar todo dia. Só que aí quando isso vai passando, você fala, agora eu já não preciso mais. Agora eu posso viver aqui a minha vida, eu posso ir para outro país, posso viver da minha forma. Só que chega uma hora que o vazio vem e você sente isso. Você sente que você perdeu tudo, você perdeu o que você tinha. E eu pesquisei um pouco sobre quanto valia a herança. Porque no texto ali de Jesus não fala quanto valia. Então, não fala um valor exato, né? Mas dá para entender mais ou menos o peso disso na época, né? E na cultura judaica, a herança era dividida da forma que eu mencionei, 2 partes para o irmão mais velho e uma para o irmão mais novo. Então, o filho mais novo, ele pegou 1/3 de tudo que o pai tinha. Tudo que o pai tinha, ele pegou 1/3. E é importante a gente pensar que não era um dinheiro guardado. Não era um dinheiro que estava sobrando para o pai. Era terras, era animais, produção, bens da família, para dar herança. Então o pai provavelmente teve que vender parte da propriedade, teve que abrir mão da renda, mexer na estrutura da família, né? O irmão mais velho ficou bravo com ele. Então, imagina, para ficar mais claro, imagina que o pai tinha 3 fazendas muito grandes, tudo que ele construiu ao longo da vida, e aí o filho pegou 1/3, pegou uma fazenda para ele, né? Pegou essa fazenda, vendeu e pegou a grana. E trazendo isso para hoje, seria talvez centenas de milhares, talvez milhões de reais, né? Imagina se ter milhões de reais. Ele saiu farmando aura, gastando tudo. E então, um ponto importante, não era um dinheiro qualquer, não era uma quantia pequena, era muita grana, né? E era o que o pai tinha construído ao longo de uma vida inteira. E o pecado, ele faz isso com a gente. A gente troca algo de valor eterno por algo momentâneo. Então, às vezes, a gente vem na célula, vai no culto, e a gente acaba trocando isso por algo momentâneo. Às vezes, a gente não dá o valor para essa questão, para o que Jesus tem para nós. E chega a necessidade, o filho começa a passar necessidade no outro país, chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Talvez você nunca chegou nesse nível por fora, mas por dentro. Talvez você já sentiu um vazio, já se sentiu sem direção, já se sentiu sem paz, assim como eu já me senti. Ali eu estava no fundo do poço, eu estava como esse filho mais novo, que saiu, que perdeu tudo, que estava distante. Então, eu queria trazer aqui, né? Com quem você se identifica mais hoje? É com o filho mais novo, que está aqui no fundo do poço, que está ali perdido, não sabe o que fazer, está querendo comer comida dos porcos, está querendo pouco, ou você é um filho que tem o conhecimento de que Deus é poderoso na sua vida. É um Deus que manda matar um bezerro gordo e traz um pedação de bife bom para nós. Quem você tem sido hoje? Alguém que dá valor para isso? Ou alguém que tem deixado de lado? Então, talvez você nunca teve um relacionamento real com Deus também. Isso acontece. Se você tem dúvida de que você teve um encontro com Deus, então você não teve. Porque quando você tem um encontro, cara, isso é marcado na sua vida. Você sente algo, você fala, cara, eu tenho certeza que isso é de Deus. Isso não tem como ser outra coisa, né? Então, o filho mais novo, ele percebeu que na casa do pai era melhor, era mais leve, ele não tinha dificuldade. Então ele levanta, ele volta, ele pede desculpa com vergonha, achando que não merecia ser filho. Mas o pai, quando viu de longe ele avistou. Então
isso mostra que o pai estava esperando. Ele não esqueceu, ele não desistiu, ele não substituiu, ele esperava. Eu quero dizer isso para você nessa noite. O pai, ele te espera. O pai, ele te ama. O pai, ele está te aguardando de braços abertos. Amém? E Deus, ele é assim conosco. Em Lucas 15, 20, diz assim, que quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou e com muita compaixão correu, o abraçou e beijou. Então Deus não está esperando você melhorar, Ele está esperando você voltar. Às vezes você fala, nossa, quando eu estiver melhor, aí eu volto. Mas aquele pai, ele não se importou se o filho estava fedido, estava sujo, estava com cheiro de porco. Ele abraçou, ele beijou, porque é um pai bom, é um pai que ama. E o pai trouxe restauração. Amém? Então, aqui tem alguns pontos. Talvez o que te afastou foi o orgulho, foi as escolhas, foi influência, foi vontade de viver do seu jeito. Talvez algum ponto desse se encaixe na sua vida. Então, o que te afastou? Queria que você pensasse nesse momento. O que te afastou? O que tem te deixado longe? O que tem te afastado? E a segunda parte, o que te impede de voltar? É a vergonha? É a culpa? É o medo? Se está sem direção? O que tem te travado? O que tem feito você ser impedido de voltar? Em Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio para salvar nós que somos perdidos, ele veio buscar e salvar. Então você não precisa se consertar para voltar. Você precisa voltar para ser transformado. Amém? Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Você precisa voltar para você ser transformado, para você ter um coração cheio, você preencher esse vazio que você não consegue. Então aqui eu tenho um convite para você. Volta para casa. Volta para o lugar que Deus quer que você esteja. Volta para um lugar que você pode ser cuidado. Volta para um lugar onde você não abandona o seu orgulho, onde você não abandona onde você abandona o orgulho, onde você abandona o pecado, abandona essa vida longe de Deus, que parece boa às vezes, mas não sustenta. E Jesus, ele não quer só te salvar, ele quer te guiar. Então, talvez você tentou viver sozinho até hoje. Talvez você está perdido, você fala, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer acontecer. Só que Deus, ele enviou o seu Filho por nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça nesse momento e pensasse em tudo que você ouviu aqui, sobre o amor de Deus, sobre o amor daquele pai, sobre você estar longe. Hoje é um tempo de você tomar uma decisão, assim como eu tomei 7 anos atrás. Decida por você, faça isso por você, dê esse passo. Talvez você não acredita em nada do que eu disse, mas e se isso for verdade? E se tudo isso que eu falei for verdade? O quanto você está perdendo por não dar esse passo de fé, por não abrir seu coração, por não buscar. A gente vai cantar essa música e eu queria que você pensasse sobre isso. Qual a sua posição hoje? O que você tem pensado, tem vivido? E refletisse mesmo o quanto é importante você estar perto do Pai.